A minha jornada, eu sempre digo, a minha primeira crise existencial foi aos 9 anos de idade, mas eu ingressei no yoga aos 17 anos, Aham. por conta de uma série de problemas de saúde, né? Então, o yoga foi a minha porta de entrada, de fato, Uhum. assim, nesse mundo mais metafísico, né? Porque o yoga vai trabalhar as questões para além do corpo. Então, além de eu ter o benefício físico, de ter uma cura de fato, de toda a problemática que eu vivia na época, eu já passei a ter mudanças dentro dessa, eu digo assim, dessa ordem mental, né? Então, Uhum. aí que eu comecei. E veja só, o curioso é que eu comecei a praticar yoga no salão paroquial de Brusque, né? Que é aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E minhas colegas de aula eram todas senhoras, imagina, eu era uma menina, né? 17 Uhum. anos. E as velhinhas davam literalmente um baile em mim, sabe? Então, assim, eu me sentia a pessoa meio fora do lugar, não pela idade Aham. delas, mas pelo quanto elas faziam, e eu tão jovem, meio que fora daquele contexto, né? Mas, Aham. enfim, ali que tudo começou. Aí depois vieram, né? Os convites da minha professora, porque um ano depois eu estava muito bem já, eu estava muito bem de saúde, assim, eu tive uma melhora, assim, estrondosa na minha, eu tinha uma escoliose dupla, com uma gibosidade, que o corpo ele fica com um pouco de torção, né? Isso tudo se Uhum. corrigiu muito rápido, foi uma coisa muito impressionante. E aí a minha professora me convidou para substituí-la, e aí eu tive que fazer uma opção, assim, nesse período, né? Ou ingressava, dava continuidade aos meus estudos, ou eu seguia o caminho do yoga. E aí ali eu comecei a estudar. Meus pais já estão desencarnados, né? Uhum. E eu ia à catequese, como toda criança, ou como é que é? Gentilmente obrigada a ir, né? Então eu fui gentilmente convidada a fazer a catequese e aí o frater contando toda a parte da Gênese, né, da história da Gênese planetária, do Uhum. paraíso, que tinha Adão e Eva. Adão e Eva tiveram Caim e Abel, mas daí Caim matou Abel. Mas num primeiro momento só tinham eles no paraíso. E daí quando Caim matou Abel, ele foi para um outro lugar e se casou com outra pessoa. Daí eu perguntei pro catequista, que era um frater, era um aspirante a padre. E aí, quando eu perguntei isso para ele, se Caim, eu falei, meu Deus, eu era uma criança, mas eu sempre fui muito tagarela e queria saber de tudo, entender de tudo, né? Aí eu, mas se Caim matou Abel, professor, como é que tinha outras pessoas lá? Daí ele olhou assim para mim e falou muito alto, ele falou, você não pode perguntar isso. Você é uma criança, você não pode perguntar isso. E aquilo me impactou tanto que todas as minhas fotos da comunhão eu tô com uma cara. Eu não sorri em uma foto, sério, de tão brava que eu fiquei. E daí ele não respondeu a minha pergunta, ou seja, aquilo gerou uma crise, porque assim, ora, se tinha só eles, como é que tinha outras pessoas lá? Que história é essa que não está bem contada, né? Combinei com a minha mãe, eu faço até a crisma por respeito à senhora, mas depois eu vou estudar. Aí, de fato, eu comecei a estudar outras religiões, com outras pessoas, parentes, amigos, e eu queria entender um pouco mais dessa questão espiritual. Eu agradeço toda a minha jornada de vida toda, todas as dificuldades, todos os desafios, porque eles me trouxeram até esse instante, né? Esse É. aqui, esse que a gente está compartilhando junto. Eu sempre Exato. falo aos meus alunos, se alguma coisa tivesse deixado de acontecer na nossa jornada, provavelmente a gente não estaria aqui hoje do jeito que a gente está, né? Então tá Exatamente tudo isso. certo, tá tudo Exatamente. perfeitamente bem. Eu sempre tive muito envolvida com grupos de autoconhecimento desde cedo. A gente tinha um grupo de Saint Germain, em Brusque, a gente meditava com os 7 raios, sabe? Eu participei de Legal. vários grupos do Osho, também participei de meditações do Osho, são meditações dinâmicas. E aí eu tive um médico homeopata em Brusque, né? E ele falava para mim, nossa, você devia buscar o espiritismo. Daí eu falei, não, eu já vejo os espíritos, eu já falo com os espíritos já escutam. Eu dizia para ele, eu não quero mais saber de nada. Isso eu estava com uns 17, 18 anos, né? 18 por aí, bem na época que eu entrei para o yoga, eu já fazia tratamentos homeopáticos, porque eu sempre busquei esse caminho mais. Não, não é alternativo, eu não gosto muito dessa palavra, não, sabe? Uhum. Eu acho que esse caminho, porque de alternativo isso não tem nada, né? Não é novo, é muito Exatamente. antigo essas práticas, né? E, e quando eu mudei para Balneário Camboriú, que eu já estava com 23, já tinha feito uma formação de 2 anos em Curitiba, em yoga, já estava apta mesmo como professora certificada da aula.
aqui eu conheci uma outra pessoa, que foi a Teresa, que me apresentou para o Espiritismo, porque eu preciso fazer esse link aqui para que depois os ouvintes eles entendam como é que as coisas convergem, né? A gente é levado para os caminhos, eu digo assim, quando a gente tem a capacidade do desapego e da entrega, Deus age muito melhor nas nossas vidas, né? Se a gente é muito duro, a gente acaba se perdendo um pouco em relação àquilo que a gente veio de fato fazer. E aí essa mulher que era ela morava na Espanha, mas estava de férias em Balneário, falou para mim, e daí eu conheci a doutrina espírita aqui em Balneário Camboriú, no centro espírita que eu frequento, que é a Casa de Jesus, né, tem 70 anos de idade já a casa, é uma casa bem antiga aqui. E aí foi concomitante essas práticas, assim. O espiritismo veio a trazer clareza para certos simbolismos, porque o caminho do yoga tem muito simbolismo, certo? Muito simbolismo. Por exemplo, para quem está ouvindo esse podcast e já leu, por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, Yoga Samhita, Yoga Sutra de Patanjali, Bhagavad Gita, são livros básicos assim dos nossos estudos constantes. Tem muito simbolismo. E no Espiritismo eu percebi e fiz um paralelo entre essas filosofias, né, do yoga e do Espiritismo, e vi assim, gente, é tudo muito igual, é muito próximo os saberes, né? Mas foi ali no Espiritismo que realmente eu dei um pouco mais de ordem para esse aspecto mais mediúnico, e daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2004, 2005, eu fiquei 3 meses na Índia, daí lá eu pude estudar, fui visitar o berço do yoga, e ali foi uma experiência muito interessante, assim, os mestres que eu pude encontrar, as pessoas que eu encontrei. E aí fiz muitos cursos, tá? Muitos cursos com professores de fora do país. E há 10 anos atrás conheci o meu professor de Kriya Yoga, que eu recebi a iniciação. E aí eu comecei uma prática assim realmente mais consistente, mas a meditação ela sempre fez parte da minha vida. Quando eu estive na Índia, eu tive a oportunidade de conhecer Sri Satya Sai Baba, que é considerado um grande avatar do período onde a gente está vivendo, né? Ele já desencarnou faz uns anos. E Sai Baba, ele sempre fala uma frase, ele diz assim, você não precisa mudar de religião para me seguir, que é a mesma proposta de Jesus. Jesus não falou para ninguém largar nada, ele simplesmente falou para as pessoas, ame, né? Ame. E Sai Baba fala isso, não precisa você sair do lugar onde você está para me seguir, mas o importante é que o lugar onde você esteja é um lugar onde você esteja feliz. Então, se onde eu estou, se a religião a qual eu estou me traz tranquilidade, me traz felicidade, esse é o meu lugar.